Bom dia, meus amados e minhas amadas irmãs. Glórias a Deus por mais um dia de vida, mais um dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3 de janeiro, quero desejar a você, minha primeira vez aqui aparecendo a vocês neste novo ano. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Espero que todos tenham passado bem com as suas famílias, com seus amigos, colegas, que você realmente possa ter uma ceia abençoada e uma passagem abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando início, Ontem tivemos já um programa, hoje o segundo programa. Em nome de Jesus estaremos aqui louvando e agradecendo a Deus neste ano que se inicia. E eu quero aqui dar o meu bom dia ao pastor Ariovaldo. Ele será o preletor desta manhã. E aí, como está o senhor, pastor Ariovaldo? Como que passou na passagem deste ano? Bom dia, graças a Deus. Deus é bom, né? E a gente Verdade. também está aqui agradecido pela oportunidade de iniciar este ano como instrumento de Deus para divulgar a mensagem bíblica para todos vocês. Então, muito obrigado e as minhas saudações iniciais aí a todos aqueles que estão já sintonizados aqui conosco. E também, de igual forma, eu quero parabenizar a todos pela conquista de mais um ano, né? Porque nós vamos começar um ano diferente. Então, que Deus abençoe a minha vida, a tua vida, a nossa casa, e que todos sejamos abençoados em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Quero dar aqui também um bom dia ao Fê, um bom dia a todos vocês aí, meus irmãos e minhas irmãs que fazem parte aí do YouTube e tanto pelo Facebook. Um feliz ano novo a todos vocês em o nome de Jesus. Amém? Então aqui vamos partir para o momento da palavra. Quero orar aqui nesta manhã pelo pastor Ariovaldo e desde já eu te convido e aí, em nome de Jesus, a compartilhar esta live a todos os seus amigos, irmãos, parentes, que você possa ser um instrumento de Deus para compartilhar esta live aqui nesta manhã, mais um Bom Dia Canaã, para muitas pessoas ouvirem o que Deus tem para nós nesta manhã, tá bom? Então, que você possa ser um instrumento, em nome de Jesus, para levar a palavra de Deus às pessoas necessitadas. E através do Bom Dia, o Bom Dia Canaã tem sido bênção na vida dessas pessoas, e eu não sei, e eu acredito que você realmente será esta bênção na vida dessas pessoas. Amém? Vamos orar aqui para receber a palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um ano na tua presença. Quero aqui te agradecer por este ano que está se iniciando também, Senhor. Eu quero louvar, engrandecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal, de todo perigo. Ah, Senhor, eu peço ao Senhor que nesta manhã venha usar a vida do teu servo, pastor Ariovaldo, Senhor. Abençoa ele, a sua casa, Senhor, seus filhos, seus familiares, ó Pai. Em tudo que ele colocar a mão neste novo ano, Senhor, seja abençoado para louvor, glória e honra do teu santo nome, Senhor. Usa o teu servo nesta manhã, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ariovaldo, sinta-se na liberdade do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Júnior. Deus te abençoe, viu? Feliz de estar Amém. aqui com vocês. Nosso irmão Fernando aí nos bastidores, né? Escondidinho, como sempre, mas fazendo a sua obra de Deus aí com perfeição. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco e minha saudação especial a cada um de vocês e desejando que este ano seja um ano de grandes bênçãos para cada um de nós, porque devemos esperar em Deus coisas boas, né? Deus é bom e a misericórdia dele é conosco. Eu quero também aqui como trabalhador ali do seminário, eu queria também saudar os alunos e alunas do Seminário Teológico Canaã e dizer que vocês aí têm sido aí uma bênção na nossa vida. O Júlio também esteve conosco, participando deste momento de ensino da palavra. E temos irmãos caminhando aí, juntamente conosco, uns iniciando, outros estão no meio do caminho, outros já estão quase terminando para mais uma formatura, então nós ficamos felizes aí. Então, eu queria, antes dessa palavra, dizer para os irmãos que hoje nós temos um site, né, do Seminário Teológico Canaã, que você pode conhecer, é ceteconline.com.br. Então, que você possa acessar
e compartilhar esse site com seus amigos, com seus irmãos, e usar aquilo que a gente tem colocado ali para a glória de Deus. Então vamos à palavra, as escrituras sagradas que Deus colocou no coração para poder transmitir a vocês que estão aí nos assistindo e também a mim, porque eu tenho certeza que quando eu pedi essa palavra a Deus, eu pedi que ela fosse da parte dele para que a gente pudesse meditar. Então eu tenho certeza que esse texto vai falar aos nossos corações e vai trazer edificação nas nossas vidas. Estamos no início de um ano e nós precisamos mesmo das revelações de Deus para poder caminhar com segurança. Meus irmãos, é a palavra de Deus que fortalece, que abençoa e que nos traz a vitória. Porque o mundo que nós estamos vivendo, socialmente falando, está, sabe, em condições, não está em condição de nos abençoar. Mas nós sabemos que nós podemos fazer a diferença nele, trazendo para este mundo uma revelação nova, para que todas as pessoas possam ter a chance de conhecer o nosso Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês, aqueles que puderem abrir a Bíblia, ou aqueles que vão somente ouvir a leitura. Então, vamos ver apenas um versículo da palavra de Deus, depois eu quero fazer um comentário sobre o relato histórico desse texto, e vamos entrar nesse contexto da palavra para a edificação de cada um de nós. No livro do profeta Isaías, número 45, no versículo 22, está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler de novo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Né? Esta é a palavra que está dentro de um texto maior, que é desse capítulo 45, vem como continuidade do capítulo 44, que conta a história do povo de Israel, que está sendo profetizada por este homem de Deus, que foi escolhido para o ministério profético, e desta maneira Deus está usando esta pessoa na sua época para transferir a Israel uma palavra de renovo, de conforto, uma palavra também de alerta para que eles pudessem, através dessa palavra, se guiar. Então aqui nós encontramos, dentro do contexto dessa história, nós encontramos o povo de Israel sendo alertado pela profecia. Então Deus, amados, ele nos alerta, nos abençoa e traz direção profética para cada um de nós. Naquela época, Deus usou os profetas para falarem à nação de Israel. E hoje Deus usa a Bíblia Sagrada, através da reflexão que cada um de nós fazemos, para que nesta palavra a gente encontre as profecias relatando a cada momento as coisas pertinentes à nossa época, em tudo aquilo que está acontecendo. Então, naquele momento, Isaías, ele profetiza. O que ele vai profetizar? Ele vai profetizar um tempo em que o povo de Israel será tratado com dificuldade. Por quê? À medida em que eles estão caindo no pecado da união com os povos daquela época, com a religiosidade daquele povo que morava em torno dele, eles então se envolvem com aquilo que Deus não gostava. Então vem o profeta e vai dizer para eles, para que eles se arrependam, voltam para Deus, porque senão o povo lá do exterior vai vir e vai levá-lo para a terra deles e vai deixá-los em cativeiro. Mas o povo não ouviu a voz de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, eles acabaram tendo dificuldade. Então chegou, na verdade, o cativeiro que foi profetizado pelo profeta Isaías, dentro desse texto, 200 anos antes de acontecer, irmãos. Olha aí como Deus é sábio, né? A gente sempre diz que Deus é atemporal, Deus é eterno. O que é eterno? Eterno significa que ele não tem ali fim no passado, nem fim no futuro. Então, o nosso Deus conhece tudo como nós conhecemos o dia de hoje. Então, ele sabe das coisas que vão acontecer, mas ele deixa as pessoas tomar o seu devido caminho e ter as suas próprias experiências. Então, o profeta Isaías, ele estava profetizando a ida do povo para o cativeiro, mas ele profetizou também a libertação deste lugar. Depois de 70 anos, Deus chamaria para si
um homem que não era entre aqueles que estavam morando em Israel, não era israelita, era um homem estrangeiro, um rei, um homem da política daqueles lugares, que estaria vencendo a Babilônia para poder entrar no contexto de vitória e trazer libertação para Deus, para que o povo dele pudesse ser abençoado. Quem é este homem? Então, a profecia, 200 anos antes, já falava o nome desse líder. Ele chamava Ciro. Então, Ciro, ele foi um homem escolhido por Deus para trazer a libertação para o povo de Israel. O povo de Israel que estava ali, na verdade, cativo por 70 anos, e depois desses 70 anos, preso pelos babilônicos, vem o rei Ciro e vence os babilônios, adentra a cidade, toma a liderança da nação, e o primeiro ato que ele faz é tomar ciência daquilo que está escrito na profecia. Ficou admirado por saber como Deus trouxe já a revelação 200 anos antes da sua existência e falava até o nome dele. Então, ele ficou admirado com isso e, desta maneira, ele promoveu condições para Israel voltar para a sua pátria. Então, o rei Ciro, ele vai trazer ao povo o direito deles voltarem para a terra, mas eles não vai fazer só isso. Ele vai também reconstruir a cidade, vai enviar as coisas pertinentes ao reino do Senhor. Então, eu quero ler aqui algumas coisas que o rei Ciro proporcionou para Israel naqueles dias. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, ele diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Olha aí, irmãos, não era um homem pertencente à nação de Israel, era um estrangeiro. Mas ele entendeu que Deus havia escolhido para que ele abençoasse Israel, devolvendo para eles a casa de adoração, o templo e a cidade. Então, em Esdras 1:7, ele vai dizer: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Então, o rei Ciro estava também devolvendo todos os utensílios que eram usados ali no templo para o serviço dos levitas, que tinha sido levado para a Babilônia. Esses utensílios agora são devolvidos para Jerusalém para ser usado adequadamente como era anteriormente. E em Esdras 3:7 vai dizer: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que ele tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Então, está concedendo material para a construção do templo. Olha que rei, né, que entendeu realmente o plano de Deus na vida dele e estava ali fazendo a sua parte e abençoando o povo de Israel. Em Isaías 44:28 vai falar sobre o nome dele: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, ao templo tu serás fundada. Então, nós vemos aqui nesse texto que Deus chama Ciro do seu servo. Então, aquele que ele escolhe para poder fazer a obra da restauração de Jerusalém. Então, meus irmãos, estamos aqui diante desta palavra. Diante desta palavra que nós estamos aqui meditando, que foi entregue pelo profeta Isaías 200 anos de acontecer este fato. Mas Deus, então, quando chega o tempo necessário, Babilônia leva o povo de Israel e eles ficam lá tendo uma experiência de 70 anos e depois eles voltam, porque Ciro abre as portas e concede aí para eles o direito deles voltarem e reconstruir a cidade, e a Jerusalém do Senhor volta novamente ao seu uso normal. Então, o que eu quero dizer aqui, o que eu entendo aqui como revelação de Deus para hoje, para a nossa vida. Esse texto tem sido usado para mostrar que Ciro é um tipo prefigurativo de Jesus.
Ou seja, ele representa Jesus lá no Antigo Testamento, dentro da sua época. Porque assim como Ciro abriu a porta do cativeiro para que o povo fosse de volta para a sua terra, assim o Senhor Jesus Cristo faz com todos aqueles que estão hoje dentro desse segmento cristão. O Senhor Jesus é aquele que veio por ordem de Deus e é chamado por Isaías também, pelo profeta Isaías, de servo de Deus. Ele veio para servir, libertar os cativos, os oprimidos, libertar os presos de suas prisões, dar vistas aos cegos, curar os enfermos. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer edificação na vida da nação, não somente de Israel, mas do mundo inteiro. E desse momento a gente passa a então entender que este rei Ciro, como tipo prefigurativo de Jesus, a gente sabe que o tipo é sempre menor, é sempre maior do que o antítipo, né? Então, nesse momento, nós encontramos Ciro, ele tem o seu valor histórico, ele tem ali o seu tempo e ação que ele praticou, mas o Senhor Jesus Cristo, ele está agora se manifestando para libertar o povo e abrindo a porta do cárcere para que o povo saia em liberdade e construa a sua vida em Deus de maneira feliz e abençoada. Então, hoje eu quero falar, baseado nesta palavra, sobre o convite universal de Deus, irmãos. Esta palavra aqui, ela trata de um convite, não um convite cujo objetivo era somente Israel. Não, aqui está falando de um convite universal. Neste texto que nós lemos, eu quero reproduzir o texto, levando em consideração algumas palavras daqui, para a gente poder entender a mensagem que traz essa escritura. Primeiramente, no capítulo que nós lemos, 45, 22, está dizendo, olhai para mim. A palavra olhai significa aproximar-se, virar-se para Deus. Então, o Senhor está sugerindo conversão. O Senhor está sugerindo que as pessoas voltem do lugar por onde estão andando e se voltem para Deus, para enxergá-lo como o único Deus verdadeiro e o único que pode solucionar problemas. Porque hoje o povo está seguindo um caminho onde não pode, na verdade, obter a segurança necessária. Então, por isso que o Senhor está entregando este convite, um convite universal, seja onde for que você esteja, seja qual for a sua condição social, não importa onde você mora, mas sabemos que o Senhor ele entrega um convite, pede para que você se volte para Ele. Então, onde nós temos andado? Quais os caminhos que nós temos traçado para nós mesmos? Então, o Senhor ele disse que o único caminho com perfeição e com graça para edificação se chama Jesus. Então, este é o convite para mim, para você nesse dia. Venha ao Jesus. Então, olhando dentro desse contexto, eu lembro aqui um outro tipo prefigurativo do Antigo Testamento que aconteceu nos dias de Moisés. Ali o povo estava descontente por comer apenas o maná, não ter o alimento que a sua alma desejava, e por isso esse descontentamento levou ele a desagradar a Deus. E Deus então enviou uma provação na vida daquele povo. Começou a surgir no deserto serpentes ardentes, serpentes que envenenavam, ou seja, picavam as pessoas e matavam as pessoas pelo veneno que ela injetava no corpo das pessoas. Então, Moisés, como estava conduzindo o povo, disse para Deus em oração e intercessão, para que Deus tivesse misericórdia e viesse aplacar a ira em relação àquele povo. Então, Deus então disse para Moisés, faça uma serpente de metal, coloque numa haste, e ali você vai dizer para o povo, todas as pessoas que olharem para esta estaca, para esta serpente de metal, será curado. Então, essa serpente de metal, ela representa Jesus, porque o próprio Jesus está sendo referenciado no livro de João. Está sendo assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, Jesus foi levantado no madeiro. E hoje, todos aqueles que se voltam para Jesus, olham para ele com fé, é curado da enfermidade e do pecado. Então, hoje, é necessário que olhemos para o Senhor Jesus com fé, não simplesmente com os nossos olhos físicos, vendo os sentidos religiosos que a gente anda praticando, mas simplesmente
olhando para o nosso coração e tendo Jesus com a nossa fé, com o nosso coração voltado à sua realidade. Então, aqui está, diante da nossa vida, essa situação que nós precisamos ter. Jesus Cristo, ele lá no Calvário, ele fala para que a gente possa vir a ele. E o Senhor ele olha para uma sociedade cansada, abatida por tantas coisas que tem sido oprimida. Então ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, para ser aliviados, edificados, tem que vir a Jesus. Nós não podemos simplesmente usufruir das coisas que ele está trazendo para nós como igreja, mas nós, pela fé, temos que olhar a Jesus. Então, a primeira ênfase que eu quero dar aqui é em cima dessa palavra, olhai para mim. É um verbo no imperativo, irmãos, é uma ordem, não é um favor que Deus está pedindo para mim e para você. Deus está ordenando que todas as pessoas, onde quer que elas estejam, aceitem o convite de Deus e olhem para Ele. E diz aqui, olha para mim e sereis salvos. Essa palavra salvo, no livro, lá no idioma grego, mostra o seguinte, que salvação significa libertação, significa ausência de problemas e de adversidade. Quando aqui está falando de salvação, não no sentido que pensamos de vida eterna com Deus e tudo mais. Não, a palavra sozo está dizendo para nós que essa palavra também se define por libertação, que era justamente isso que o Senhor Jesus está fazendo hoje na vida de muitas pessoas, está libertando do império das trevas que oprimia, que estava ali sentenciando as pessoas do vício, nas drogas, na prostituição, em tantas coisas ruins que estão ocorrendo nessa sociedade. Então vem aquele na qualidade de Ciro e abre as portas deste cativeiro para que as pessoas saiam. Mas é necessário as pessoas atenderem esse princípio bíblico, se mostrarem ativas nesse momento e vir até Deus. Então aqui o versículo continua, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então está aqui. O Senhor não está excluindo ninguém, né, Júnior? Então, estamos aqui olhando as Escrituras, dizendo que é universal o convite. Ninguém deve se excluir da graça de Deus. Ninguém deve se julgar que aquela pessoa que não tem direitos. Ninguém deve pensar que não tem direito ao reino de Deus. Não todas as pessoas. Onde quer que ela esteja, qual for a nação, língua, credo, essa pessoa, se voltar para Jesus com fé e submissão a Ele, vai ter acesso ao reino de Deus e todas as promessas que o Senhor está promovendo nas Sagradas Escrituras. Olha, que não são poucas. As palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. E aí ele vai dizendo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Ele está dizendo, eu sou o Senhor que posso resolver os teus problemas. Eu sou o Senhor que posso resolver o problema da nação. Eu sou o Senhor que posso resolver o problema do mundo. Então a gente vê aqui o Senhor se revelando a esta nação de Israel. E ele diz, eu sou o único, não há outro. Você sabe que na língua grega, Júnior, tem duas palavras para a palavra outro que a gente conhece aqui na língua portuguesa. Quando fala aqui não há outro, ele está usando uma palavra grega que chama alós. Alós significa outro igual, da mesma qualidade, da mesma constituição, um outro exatamente igual. E depois tem a mesma palavra também que vem como definição da palavra estéros, né? Então, desculpa, héteros. O héteros é um diferente, é um outro diferente. Então, não é isso que o profeta Isaías usou. Ele está dizendo aqui que não há outro, alós, ou seja, não há outro igual a Deus. Pode haver alguém diferente. Tem muitos deuses, inclusive o nome Elohim, no Antigo Testamento, era usado para chamar os deuses das nações pagãs. Por isso que quando as pessoas olham o Antigo Testamento na língua original, vai encontrar os deuses das nações com o nome Elohim. Mas nós sabemos que o único Elohim, o único Deus santo e puro e verdadeiro, o único Senhor se chama Deus, o Senhor dos Exércitos, que ele é incomparável, não há outro além dele. Então não adianta a gente buscar em outro lugar a nossa libertação.
Então, baseado em tudo isso, a gente sabe que o convite pode ser aceito ou pode ser recusado. Então, nós estamos no princípio de ano. É necessário que tenhamos uma vida diferente. Deixemos o ano anterior como experiência para este novo que está chegando. Estamos vendo agora um caminho novo que o Senhor está abrindo diante de nós, e Ele está dando uma possibilidade de nele, através do seu poder e da sua graça, termos um ano de tremendas bênçãos na nossa vida. Então é importante que nós tenhamos a humildade de reconhecer Deus como o único Senhor, abandonar a fé politeísta, abandonar o credo religioso, entender que Deus é o único Senhor e poderoso na terra para abençoar e salvar. Jesus Cristo é o Senhor da vida, é aquele que traz o caminho novo. Então vamos começar um ano novo, com uma vida nova, centrada na obediência à palavra de Deus. Em primeiro lugar, esse texto aqui vai revelar para a gente um libertador. Assim como Ciro foi o libertador para Israel naquele dia, Jesus Cristo liberta. Liberta de quê, irmãos? Liberta de tantas coisas que esse império pecaminoso está levando as pessoas ao caos da opressão. Nós vemos aí, não somente o Brasil, mas o mundo todo, todo cheio de preocupações em relação ao contexto natural. É como a gente começa a enxergar as pessoas desesperadas andando de um lado para outro sem saber o que fazer. Pessoas depositando toda a sua fé, toda a sua devoção a um ser humano qualquer. Mas nós sabemos que o único Deus que merece a nossa fé e a nossa oração, é o único Deus que merece a nossa humilhação, é o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele nós nos humilhamos, a Ele nós nos reconhecemos como Senhor e a Ele nós submetemos. Os demais líderes, a gente ora por eles, para que eles, como Ciro, sejam usados por Deus para fazer o que Deus deseja. É importante que nós sabemos que não importa quem esse líder seja, se ele é uma pessoa voltada para Deus, se Deus está usando essa pessoa, então eu tenho certeza que a obra de Deus vai ser feita para a glória do nome dele. Segundo lugar, nós vemos aqui o plano de Deus para a restauração dos povos. O convite que Deus está fazendo é para trazer restauração, porque tanto tempo vivendo longe de Deus trouxe mácula, trouxe prejuízo, trouxe dores. Muitas pessoas estão com a alma tocada, deprimidos, e precisam do bálsamo, precisam do aconchego de Deus, precisam de braços amorosos de um Deus poderoso, e não há outro além daquele que pode trazer a cada um de nós a liberdade. Todas as religiões que têm os seus líderes, os líderes querem mais se alimentar do que as ovelhas têm. Os líderes nada mais querem do que atrair para si a autoridade que não lhe é devida. Mas nós sabemos que o líder que se deposita diante de Deus com humildade, reconhecendo que ele é servo, que ele é aquele que está para servir o povo de Deus, então, com certeza, esse será, na verdade, um caminho que a gente vai seguir. Então, nós encontramos aqui, dentro dessa palavra, a revelação de um plano de Deus. E o plano de Deus inclui expiação do pecado, porque este é o maior pecado da humanidade, é a rejeição a Cristo. Então, na verdade, quando o Senhor apresentou seu Filho ao mundo, ele apresentou como resultado de um plano que começou antes da fundação do mundo. Jesus Cristo já estava sendo prometido lá na Antiga Aliança. O Antigo Testamento vai falar dele, vai trazer sinais da presença dele, da vinda dele aqui entre os homens, e ele vem e é colocado no madeiro, e hoje aqueles que olham para ele recebem a salvação. Em terceiro lugar, todos nós somos convidados para entrar no reino de Deus. E eu fiquei, então, quando eu meditava nessa palavra, pensando o que leva uma pessoa a não entrar? Né, Júnior? O que leva a pessoa a ter essa dificuldade de acesso ao reino de Deus? Primeiro lugar, pensa aí comigo. Primeiro lugar é, na verdade, o mundanismo. Porque quando a pessoa está dentro deste círculo vicioso que o mundo está oferecendo, vivendo as coisas que o mundo pode oferecer, ele não quer saber de Deus.
Porque Deus ele vai trazer restrições para as pessoas. Por isso nós somos chamados povo santo. Santo significa ser separado para a obra de Deus. Como os levitas eram santos do Antigo Testamento, eles trabalhavam para Deus. Eles eram propriedades exclusivas do Senhor para fazer a obra dele. Então, quando alguém é chamado para o cristianismo, ele tem que abnegar algumas coisas que muitas vezes são lícitas socialmente para eles, mas ele vai deixar de fazer para que um bem maior possa ser alcançado, que é, na verdade, alegrar o coração de Deus e fazer com que Deus seja louvado através da nossa vida. Segunda coisa que leva a gente a não entrar no reino de Deus é a falta de fé, é a incredulidade. Quantas pessoas gostam das músicas evangélicas, gostam das pregações, vêm às nossas igrejas para receber oração, mas não têm fé suficiente para poder se render a Cristo, se batizar e entrar no contexto de igreja. Muitas pessoas querem as coisas que Deus pode dar, mas não querem obedecer o que Ele está prescrevendo nas Escrituras. Então, por isso, que este ano que se inicie, tome por iniciativa, receber no seu coração toda a força de Deus para que você creia no Filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, irmãos. Ninguém vai ser condenado por não ter batismo, porque o batismo ele não salva, mas a condenação vem pelo fato de não crer. Então, quando a pessoa não crê, ela com certeza, ela pode até ser batizada, mas não há fé para obedecer, então ela não vai ter Jesus no coração. Porque o mundo espiritual, ou a graça de Deus, é envolvida pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é, na verdade, algo que a gente tem que apresentar a Deus quando nos aproximamos dele. Então está aí. Nós encontramos aqui, através da profecia de Isaías, falando do rei Ciro, o homem de Deus, usado para ir fazer a obra do Senhor naquele tempo, e nós falamos que este rei, ele representa Jesus, que em todo o seu poder e graça veio abrir as portas do cativeiro, veio revelar o plano de salvação para o mundo e veio trazer para as pessoas o convite especial para que elas abneguem e vençam todo bloqueio, todo tipo de situação que impede essa pessoa chegar até Jesus. E nós sabemos que, infelizmente, as coisas boas do mundo transitório, temporal, servem como obstáculos para a fé. É a riqueza. Hoje, quem tem a vida próspera é, na verdade, uma situação social muito vantajosa em relação à maioria das pessoas. Essas pessoas estão envolvidas, né, com todas essas coisas, a ponto de Jesus dizer que é difícil um rico entrar no reino dos céus, um rico que tem amor nas riquezas. Então, você pode ser próspero, você pode ser rico, mas você não pode colocar o teu coração nisso. Porque se o coração estiver ali no nas tuas coisas, então você será bloqueado ao entrar no reino de Deus. Então, é necessário que assim a gente faça. E, por último, eu quero dizer que existe uma mudança de foco. Isso é necessário para a aplicação da obra de Deus. Então, o Senhor Jesus está dizendo, olha, olhai para mim. Então, ele está dizendo, foque em mim. Qual tem sido o teu foco? O teu foco tem sido em tudo aquilo que está acontecendo hoje? Porque de manhã até de noite a gente está, vendo pelas mídias sociais o povo totalmente envolvido com uma situação desesperadora. As pessoas estão com medo, as pessoas estão aí com uma sensação de que as coisas ruins vão acontecer, que algo muito impactante vai ocorrer. Então, o foco dessas pessoas estão nessas coisas e não pode ter como resultado outro evento. Nós vamos ficar abatidos, nós vamos ficar desesperados, vai subir a pressão, vai decair a nossa saúde. Então, nós precisamos mudar o nosso foco, parar de olhar para essas coisas e olhar para Deus. Olhai para mim, diz o Senhor. Olha a mensagem que Deus está trazendo para você no início deste ano. Mude o teu foco da circunstância que você vive e olhe para Deus, olhe para o Senhor.
porque ele é aquele que traz a paz, traz o conforto, traz o consolo. O apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima, porque as coisas que são de cima são eternas, as que são da terra são temporais e transitórias. Recentemente, adquiri uma série de livros, né? E esses livros digitais, eles me deram aí ciência de vários governos que vieram a acontecer no passado. Sabe, irmãos, toda a história das nações, dos povos, principalmente do nosso país, passaram muitas pessoas e estamos aqui dizendo o seguinte, que nada do que aconteceu no passado político mudou a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, porque nós estamos aqui para declarar que o nosso Deus é o nosso Rei, é aquele cujas leis nos abençoa, é aquele cuja graça nos envolve. Então, se o nosso foco estiver nele, irmãos, tudo vai ficar diferente. Nosso corpo vai viver em paz, vai funcionar adequadamente, nós vamos ficar felizes, nós vamos olhar para a vida de uma outra maneira. Então, faça como muitas pessoas têm feito nos dias de hoje. Deixe o seu foco em Deus. Pare de olhar para essa circunstância. Muitos estão aí como baratinha, né? Andando para um lado para o outro, vendo a situação aí. Diante dessa situação, eu estava vendo um livro, não sei se você já leu, não sei se meu ouvinte já leu, o livro do Jorge Linhares, que fala da águia e da galinha. Então, o que ele estava dizendo? Qual é a diferença entre os dois, da águia e da galinha? É que a galinha, ela vive amarrada num determinado tronco e girando entre si. Ela tem asa, mas não voa. Então, ela está limitada a comer aquilo que está na superfície da terra. Agora, a águia não. A águia, ela sobe às mais altas alturas. Se ela vê um tempo de chuva, ela atravessa as densas nuvens negras de água e vai subir acima daquelas nuvens e enxergar o sol raiando para que ela possa voar. Ela tem um olhar penetrante, então onde ela está, na altura que ela consegue enxergar um minúsculo ratinho para poder vir e catá-lo. Então, no ser águia significa estar dentro do contexto de Deus. Por isso que o Senhor disse olhar para as coisas que são de cima. Porque quem está vivenciando um tempo terreno não pode sair desse tempo transitório. Não vai sair dessa situação que está envolvendo as pessoas. Se você para na fila do ônibus, se você vai na feira, se vai no mercado, é a mesma conversa. Esse tipo de comportamento não pode haver dentro da igreja do Senhor. Nós temos aí que pensar nas coisas referentes a Deus. Dizer que Deus é bom, seja o que aconteça, Deus está no controle. Deus vai fazer as coisas prosperar. Deus vai fazer as coisas acontecer. Então, eu quero, através dessa palavra, agradecer a Deus por esta mensagem que veio ao nosso coração através de um relato histórico de muitos anos atrás, que levou este rei Ciro, um homem estrangeiro, um líder estrangeiro, alguém de um país diferente, ser bênção para a nação de Israel. Então, eu não sei quem que Deus vai usar no sentido terreno, mas a gente sabe quem Deus está usando no sentido espiritual e eterno, que é Jesus Cristo, nosso líder maior. Então, somente para concluir, fazendo aqui essa retrospectiva e mostrando aqui para você que está nos ouvindo, o convite de Deus é universal. O convite para enxergar aquele que Deus constituiu para governar a nossa vida. Segundo lugar, ter, na verdade, o chamado universal para olhar o plano que Deus estabeleceu das Escrituras Sagradas para a nossa salvação. Enxergar também, através do convite, que todos nós, indistintamente, somos convidados a vir até Jesus Cristo e viver neste reino. Ninguém está excluído. Se exclui, é por causa do pecado ou da incredulidade ou por causa do mundanismo. Mas se entrar pela fé, vai entrar no reino de Deus. E, em último lugar, este reino traz e exige uma mudança de foco. Então, para vir e ser um homem, uma mulher de Deus, tem que viver olhando para cima, sabe? Olhar para o alto,
onde o Senhor Jesus está. Como aqueles anjos disseram lá, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Então, que os nossos olhos estejam no céu, onde o Senhor Jesus Cristo está, para voltar a qualquer momento. Amém, irmão Júlio? Então, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. E hoje Deus colocou no nosso coração uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade que é? Atender o chamado universal de Deus para todos vocês que estão nos ouvindo, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do exterior. Então, que a graça renovadora do Pai esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vamos orar, Júnior, para que a gente possa selar esta mensagem com a graça de Deus, com a palavra de oração. Amado e eterno Deus, Senhor da glória, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que tudo que o Senhor preparou para nós, como homem e mulher de Deus, como igreja do Senhor, tudo que o Senhor preparou, essa libertação, essa edificação, este novo caminho que nós temos a partir de agora. Muito obrigado, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem para conosco, com a nossa vida, com a nossa saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra que nos trouxe à luz uma grande responsabilidade que devemos ter daqui para frente, de olhar para o Senhor, mudar o nosso foco, para que o nosso corpo possa vivenciar aquilo que o Senhor pode trazer como o melhor de Deus, ser instrumento da tua justiça e da pregação do Evangelho. Então, para que este convite do Senhor seja ecoado para todos os cantos deste planeta, através da internet, através, ó Deus, da pregação de púlpito, então que cada pessoa possa ouvir que Deus está convidando hoje as pessoas para estar diante de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, nosso irmão Júnior, Fernando, que está aqui conosco, toda a Igreja Canaã, pastor Rogério Partini, o Anderson Moraes e todos os irmãos que compõem essa direção, que a bênção do Senhor esteja com cada um de nós, em nossas famílias. Assim nós oramos e em Ti nós louvamos, em nome de Jesus, agradecemos para a Tua honra, para o Teu louvor e glória. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, Igreja do Senhor aqui presente, e com todo o povo de Deus dessa terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Júnior. Amém. Deus abençoe, viu? Foi um Amém, prazer pastor estar Ariovaldo. aqui. Fico feliz com este convite. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Amém. Fernando. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Glória a Deus. O prazer é todo nosso. Eu voltei aqui ao CETEC, viu? Que aula, meu Deus, que aula gloriosa. E a você, meu irmão e minha irmã, o convite está feito, viu? A palavra foi pregada, Jesus está te convidando. E eu acredito, pastor Ariovaldo, que o senhor citou o livro da galinha e da águia, né? Eu acho que tem muitos crentes que vivem dentro da igreja ainda como galinha. Eu acredito que fica só ali ciscando, ciscando, ciscando e não tem a vontade de erguer a cabeça e olhar de cima do alto para ver a imensidão daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Entendeu? Fica só ali, mas eu acredito que Deus realmente está convidando, pessoas vão aceitar esse convite e vão realmente voar como águia aí, em nome de Jesus, né? Que tem os hinos que, né? Vou voar como águia. Isso é verdade. É isso aí, e é isso que Deus tem para as nossas vidas, né? Olhar para o alto e olhar do alto, né? É olhar de Deus para tudo que Ele tem para as nossas vidas. Palavra abençoada, glória a Deus pela tua vida, pela Marineide, pela tua família. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Que Deus abençoe a você, pastor Ariovaldo. E aqui, como o senhor já se despediu e já impetrou a bênção apostólica, eu também desejo aqui a todos vocês um ótimo dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe e que, em nome de Jesus, você pegue esta palavra e guarde no seu coração para vivê-la imensamente, ardentemente, em nome de Jesus, neste novo ano que se inicia, que é 2023. Será bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Alguma consideração final, pastor Ariovaldo, por favor? Então, eu quero aqui, mais uma vez, me dirigir aí a todos os irmãos que estão nessa live e dizer que do meu coração eu quero abençoar todos vocês, né?
e que Amém. este ano seja um ano de graça, de prosperidade, de vitória, e que nenhum mal que está acontecendo nesse mundo venha afetar a nossa comunhão que nós temos com Deus. Então, que a É gente isso aí. possa continuar fazendo o nosso trabalho, sem medo, sem receio, porque Deus é conosco, né? Para prosperar a nossa vida. Obrigado, Júnior. Obrigado, Fernando, mais uma vez. E aí, a todos os irmãos que estão conosco no Seminário Teológico Canaã, estamos em férias, né? Estamos aí agradecendo a Deus por um momento de descanso, mas Amém. logo, logo retornaremos para a glória do Senhor. Amém? Amém, pastor Erevaldo. É isso aí. Então temos que ouvir a palavra e viver a palavra, né, para sermos prósperos nessa vida, em nome de Jesus, sermos abençoados. Amém? Que Deus te abençoe, Fê. Obrigado mais uma vez pelo seu trabalho essencial às nossas vidas. Desejo a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos vocês e a todas as famílias aqui, em nome de Jesus, representadas por todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima, em Glória a nome de Deus. Jesus Cristo.